Senhor presidente, em teu nome cumprimento os demais vereadores, toda a comunidade, também os servidores dessa casa. Muito se fala em segurança pública e eu costumo dizer que a gente precisa fazer o máximo de investimentos possível para ter esses índices cada vez melhores e a gente não pode dar sorte para o azar. E é por isso que a gente tem que evitar alguns lugares que são ermos aqui no nosso município, porque no local ermo é onde é mais fácil você encontrar alguém se espreitando para fazer um assalto, alguém espreitando para cometer um estupro ou cometer qualquer outro tipo de ilícito. E nesse sentido eu quero dizer que considero muito frágil aqui no nosso município a gente ainda ter a margem direita do Rio Itajaí-Açu, a nossa beira-rio, na condição que ela se encontra. E eu não falo agora necessariamente do aspecto de abandono, porque a gente teve recentemente uma roçada ali, mas eu falo daquele espaço por baixo das calçadas da beira-rio que serve de abrigo para delinquentes. E aqui eu quero inclusive separar o morador de rua do delinquente. Quando eu falo do delinquente, eu estou falando das pessoas que têm inúmeras passagens pela polícia por tráfico, por confusão, por qualquer tipo de rolo. E infelizmente a gente tem esses espaços ali. É tráfico de drogas, é local para alguma pessoa mal intencionada se esconder e é um local que é um verdadeiro hotel. Eu recebi relato de uma pessoa que estava passando por ali, líder do governo, e escutou uma dependente química falando, quando se aproximava daquele local ali embaixo, como está a nossa casinha? Então assim, ó, a gente não precisa ter um hotel de delinquentes ao longo da região central de Blumenau, como é infelizmente a nossa beira-rio. Aquele espaço ali precisa ser obstruído e, repito, com a finalidade de coibir o espaço para um delinquente, para um traficante seguir com as suas práticas ilícitas ali. A gente não precisa dar sorte para o azar e concedo a parte ao vereador Flávio Linhares. Ouça a parte o vereador Flávio Linhares. Vereador Diego Nazato, esse é um tema muito caro. A gente realmente intensificou essas ações do governo Egídio Ferrari no começo da sua gestão e continua. Também tive a oportunidade de estar participando de um curso de abordagem social na questão dos PSRs, para que a gente, junto com segurança pública, saúde e assistência social, resolvamos esse problema que ele é nacional, né? Até mundial. E sobre a questão da beira-rio, eu lembro que ainda enquanto eu era líder do governo aqui nessa casa, já tínhamos conversas junto à Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Defesa Civil e outras secretarias pertinentes a esse assunto, correlato da beira-rio, e já tem um plano para que isso seja fechado. Uma parcela aqui no início já foi fechada e isso é um projeto que vai seguir em todas aquelas ruelas, para que justamente não vire, como o senhor falou, hotel de PCR. Vereador, agradeço pelas suas colocações, acho que isso é fundamental e tem muito a ver com aquilo que o prefeito Egídio tem feito até agora, e eu quero cumprimentar a administração do prefeito Egídio, porque mudou radicalmente a condução dos trabalhos de abordagem social. A gente tinha, durante a gestão do ex-prefeito Mário, a chegada de cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade, porque aqui em Blumenau eles eram recebidos de uma forma cada vez mais calorosa. Parecia que valia a pena ser morador de rua durante a gestão do ex-prefeito Mário. E agora, durante a gestão do ex-prefeito Egídio, a gente finalmente começa a sentir que essas pessoas estão sendo encaminhadas para onde elas realmente precisam, que é para o seio familiar ou para a sua cidade de origem, da maneira que for mais conveniente, porque ficar na rua não é qualidade de vida. Essas pessoas precisam ser tratadas, inclusive a gente está tendo, felizmente, internações involuntárias, e é isso que a gente precisava. Então, nesse sentido, a administração está fazendo um excelente trabalho e espero que isso seja ampliado. Presidente, em razão da parte, mais 1 minuto e 30. Concedo mais 1 minuto e 30 para finalizar seu pensamento na tarde de hoje. Obrigado, presidente. E eu não poderia deixar de dizer que, felizmente, Blumenau, ela compreende uma das cidades com a maior segurança de Santa Catarina e do Brasil. A gente está numa região que é de ouro do ponto de vista civilizatório e a gente tem uma polícia civil e uma polícia militar que fazem um excelente trabalho, muitas vezes com menos recursos do que deveria. E eu quero aqui deixar, mais uma vez, o apelo para o governo de Santa Catarina para que incremente os recursos em equipamento de qualidade para as nossas polícias militar e civil, mas não só isso, que entregue quantidade de trabalhadores, mais operacional. A gente quer ver a polícia civil bem estruturada em Santa Catarina e isso passa por mais profissionais de polícia civil. E a gente tem um quadro cada vez mais deficiente. A gente fala em fazer concurso para a polícia civil e isso foi tema de uma moção de apelo que eu protocolei aqui nessa casa, sendo que os quadros já existem, ou seja, a gente não está falando em criar mais cargos de
Polícia Civil. A gente está falando de preencher os cargos que já existem e estão desocupados por razões diversas. E da mesma forma com a Polícia Militar. Se Santa Catarina e Blumenau quer continuar sendo uma referência em segurança pública, precisa qualificar cada vez mais a infraestrutura da sua Polícia Civil, da sua Polícia Militar e, principalmente, preencher os quadros. E Blumenau não pode ficar para trás. A gente precisa de mais efetivos de Polícia Militar e Civil e isso é o que faz a gente ter sensação de segurança. Presidente, a cota de combustível da Polícia Militar precisa ser incrementada. A gente quer ver viatura na rua, viatura bem equipada. Eu quero ver fuzil na mão de polícia qualificada. Eu quero ver essas pessoas, esses profissionais que dão a sua vida por Santa Catarina, cada vez mais presentes, não só aqui na região central de Blumenau, mas por todos os bairros. E quando chegar no momento oportuno a nossa Guarda Municipal Armada, certamente terá meu apoio. Precisa ser discutido a formatação que isso será feito, mas a gente precisa garantir que segurança seja uma prioridade.